Olá, pessoal. Meu nome é Alceu, eu sou professor da ETEC de Ribeirão Preto. Minha formação é em mecânica e ultimamente aí apareceu para mim uma matéria que chama robótica. Porém, para dar essa aula, eu utilizo aquele aplicativo, um simulador que é o Robô DK. E a nossa escola em reforma ainda não estava com os laboratórios prontos, laboratórios de informática. E ia demorar um pouquinho, né? Então, o que que eu vou fazer com meus alunos? O que que eu vou fazer de prática com eles? Então, comecei minhas aulas dando a teoria sobre robótica e na hora da prática eu falei, vamos fazer, ver o que que eu acho para fazer. Procurando na internet, ideias, né? Eu vi um vídeo do Manual do Mundo, do Iberê, aonde tinha um robozinho lá de combate com um controle manual, controle, né, remoto, mas com fio. Eu falei, pô, acho que esse aqui é o ideal, porque os alunos ainda não sabiam trabalhar com, ou ainda não sabem trabalhar com o controle remoto via Arduino, Bluetooth ou ESP32. E aí também, ali tinha um pouquinho de elétrica, tinha a construção do robô que vai inspirar, né, digamos assim, as habilidades manuais dos alunos, né? Sendo assim, eu comecei a fazer esse robozinho de combate. Fizemos um campeonatinho e tal, a molecada gostou. Mas eu também caiu no meu colo Arduino, só que para Arduino tem um professor de eletrônica que conhece muito mais que eu. Eu conheço muito pouco de Arduino. Vou ser sincero, acho que nem o básico, né? Muita coisa que eu tenho que fazer de Arduino aí, às vezes, principalmente a programação, o código C, eu tenho dificuldade. Eu uso, às vezes, o Tinkercad, né? Ali eu acho mais fácil, mas na hora de, às vezes, colocar os códigos no próprio Arduino, né? Não copiar e colar, mas fazer o código eu tenho dificuldade. Então, eu vou ser sincero, como eu sou da área de mecânica, eu utilizo um pouco o auxílio da IA, né? Um pouco não, até muito. Mas eu sei que a IA não me responde corretamente. Então eu tenho que ir perguntando para ela, testando até que dá certo. E foi isso que ocorreu. Então eu acabei montando aí um robozinho de combate por controle remoto. E o robozinho de controle remoto seria alguma coisa parecida com isso aí, que é do Manual do Mundo, do Iberê, né? Esse aí é com fio. Eu aproveitei o mesmo design dele aí. A bexiga na traseira, o moto redutor, porém ele não vai ter esse controle remoto aí que ele mostra com pilhas, né, e com fio. Meus alunos já fizeram isso. A ideia é fazer com que eles agora transformem esse o mesmo robozinho aí, acrescentando alguns materiais em controle remoto. Para o controle remoto, eu utilizei aquele aplicativo, o app Double, né? Tentei outros, mas como eu disse, tenho dificuldade em eletrônica, em programação. O que mais deu certo foi o Double. E fiz um robozinho. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, em alguns vídeos, né, como seria, como eu fiz esse robô, passo a passo. Então aqui, pessoal, está o meu robozinho feito, tá? Vocês podem ver que a carenagem ali, a estrutura dele é parecido com o do Manual do Mundo, do Iberê. Na primeira foto aqui ele está sem funcionar, né? Mas já está prontinho.
Ali, se vocês observarem aqui, tem um LEDzinho que está indicando que ele está ligado. Essa outra foto aqui, eu já estou com o aplicativo Double, né, no meu celular, onde eu utilizo aqui o Gamepad, usa 4 teclinhas para frente, para trás, para esquerda e para direita. Em relação ao robô do Iberê, eu acrescentei algumas coisinhas aí, né? O dele não tinha LED, eu coloquei um LEDzinho na frente para indicar que quando ele está avançando, 2 LEDs verdes acendem, né? Aí na lateral aqui, não vai dar para ver não, mas nesse momento, eu coloquei 2 LEDs vermelhos, né? Quando ele dá ré, ele acende os dois. E quando ele vira para a direita, ele acende o vermelho da direita, o verde da direita. E a mesma coisa ocorre com a esquerda. Então tá aqui o robô. Ele é feito de papelão, né? E eu coloquei aqui, como eu ia desmontar, né? Eu coloquei parafusos aí. Praticamente eu fiz eles todo de montar e desmontar. Não fiz nada colado. Algumas coisas internamente, sim, eu colei. Mas o restante aí foi aparafusado, encaixado, para facilitar uma desmontagem e até mesmo, às vezes, alguma manutenção, né? Então, aqui dentro eu tenho todos os componentes necessários para que eu controle por controle remoto via celular. Pessoal, aqui está a lista de material que eu utilizei. Pode ser que falte alguma coisinha aí, mas o básico é isso aí, né? Então, aqui, ó, uma caixa de sapato. Peguei aqui uma caixa de sapato, ou caixa de papelão, ou outro material aí. No caso lá do Iberê, o dele foi com MDF, onde ele cortou com impressora laser. Eu não tenho isso, então, meus alunos também, então a gente precisa de coisa barata. Alguns palitos de picolé, canudinhos de refrigerante, palito de churrasco, né, ou hashi, acho que é hashi mesmo que escreve, né, o palito de comida japonesa, um prendedor de roupa, uma bolinha de ping-pong ou algum outro material aí similar. O pessoal usa às vezes rolão, né? Uma caixa de fio dental vazia ou qualquer outra coisa parecida com isso. Aí, na hora que vocês verem montado, vocês vão entender o porquê disso. É uma fita dupla face aqui para fixar os motores, mas eu fixei com parafuso. Isso aqui foi pouquinha coisa, né? Para que ele não saia do lugar. Porque se eu coloco muita fita dupla face, depois na hora de desmontar fica difícil. Uma tampa aqui de caixa de sorvete. Os LEDs, né? Que eu tenho aqui um LED amarelo que é indicador de que está ligado. O vermelho para ir para frente, o vermelho para ir para trás, o verde para frente. Aí as cores que vocês acharem adequadas, aí o que tiverem em mãos. Os 5 exaustores compatíveis com os LEDs, né? Aqui, se não me engano, eu utilizei um de 220. Lembrando que a tensão que eu vou utilizar é 9 volts, né? Fios e jumpers. Aí, um módulo Bluetooth. Eu utilizei o HM10, porque o meu celular é o iOS, né? Ele não. O, o iPhone, ele não funciona. Não funciona, não, acho que não. O pessoal da eletrônica aí vai entender melhor, mas eu não consegui conectar com o HC06, que eu entendi que é só Android, só sistema Android. Pesquisando na internet, depois eu fui descobrir que teria que ser o HM10 ou outro similar compatível com o iOS. E ele é um pouco mais caro. O Arduino Uno, uma ponte H, uma chave alavanca, liga, desliga, com 4 ou 6 terminais, né? Como a que eu tinha que era de 6, eu falei, vai essa mesmo, né? Ou qualquer outro tipo de chave aí, gangorra, né? É para interromper o circuito, tanto do Arduino quanto da ponte H. 2 motorredutor com rodas. Lá no do Iberê, de início, ele tinha usado 4
redutores com rodas, mas no meio do caminho ele viu que não dava certo e acabou reduzindo para duas. Aqui, três conectores para bateria 9 volts, sendo que um aqui tem o pino para conectar direto aqui na alimentação do Arduino. É a bateria que vai alimentar o Arduino. Cinco parafusos 316 por duas, com porca-borboleta e arruelas. Aqui também pode ser em milímetro, pode ser outras medidas aqui. Aí, dependendo do tamanho do seu robô, você vai ver, às vezes o comprimento é maior ou menor. Aqui no caso eu não achei 316 por duas, eu peguei uma barra roscada e cortei no tamanho, coloquei uma porquinha fixa de um lado, aí a borboleta do outro. Isso aqui ele é para prender os motores, tá? E também para fazer o fechamento final da tampa do robozinho. Aí aqui alguns parafusinhos de 3 milímetros por 20, também pode ser medidas parecidas. Isso aqui eu utilizei para fixar o prendedor de roupa e também para fixar a roda louca, né? Ou a roda boba, né? Que ela é feita de meia bolinha de ping-pong. E aqui, pessoal, 6 a 8 parafusos, 316 por 3 quartos, com porca e arruela, que seriam esses pequenos aqui, que eu utilizei para fechar as laterais. Mas é aquilo que eu falei, como a minha intenção era ter acessibilidade ao circuito interno para uma manutenção, eu fiz tudo parafusado. Se vocês tiverem alguma outra ideia, podem utilizar. E, de repente, o aluno, às vezes, ele vai direto na cola, né? Cola, mas às vezes, numa hora que precisar desmontar, fica um pouco mais difícil. Aí, pessoal, aqui tem o esquema de ligação, o código e o desenho da carenagem. Então, o esquema de ligação é exatamente esse aqui. Eu montei aqui, pessoal, não, eu sei que às vezes não é o adequado aí para um esquema elétrico, mas eu procurei fazer alguma coisa aqui didática que o aluno entendesse. E eu também sou engenheiro mecânico, então me perdoem aí se tiver algum erro. Mas eu procurei fazer aqui, ó, as ligações na HM10, coloquei os fios com as devidas cores, né? E aqui a sequência, às vezes não fica legível, né? De pino seriam 2, 3, 5, 6, 9, 10, né? Aqui, ó, o TX é o primeiro, o RX, o VCC e o GND. Aqui, esse aqui tem que ligar no 3,3 volts. Aqui, pessoal, eu coloquei uma chave de alavanca, né? Que seria essa aqui. Aí a alimentação do Arduino passa por aqui e isso aqui, essa pilha aqui, essa bateria seria só para o Arduino. Então, não necessariamente precisa ser 9 volts. Eu acredito que 5 volts aí é o suficiente. Às vezes até você pegar os 5 volts da ponte H. Aí, pessoal que manja disso aí, professor, pode utilizar os recursos adequados aí. Ou essa bateria aqui alimentar ambos. Aí aqui, pessoal, a alimentação aqui, ó, o 6 aqui, eu procurei colocar aqui por causa da disposição do meu layout, saindo da bateria de 9 volts que vai alimentar a ponte H. E aí ela vai para a chave 5, vem aqui, vai alimentar a ponte H. Aqui, pessoal, eu coloquei aqui uma ou duas baterias de 9 volts em paralelo, para dar os 9 volts. Eu coloquei para, assim, pensando em uma autonomia maior aí, tempo, né, de bateria do robô. Mas uma pilha eu vi que funciona bem também. Aqui o motor direito, com o motorredutor, né, onde ele vai ter a rodinha. O motor esquerdo. Aqui, pessoal, está na disposição, no layout de que teria que ficar lá dentro do robô. Aqui eu coloquei o LED dianteiro direito, o LED dianteiro esquerdo, com os devidos resistores. Aqui eu peguei da internet aqui, coloquei um resistorzinho 270 ohms, mas acredito que pode ser até um maior aí, 300, aí é o que for compatível aqui com os LEDs. Aqui em cima também, né? Eu coloquei um LED indicando que a hora que eu ligo a chave, ela vai ligar
todo o circuito, né? O circuito está ligado. E aqui os LEDs traseiros. Lembrando, ó, que o LED traseiro, quando ele vai para trás, ele está ligado no motor esquerdo. Quando eu aciono o motor esquerdo, ele vai para trás, né? Ele vai acender o LED aqui. Se eu acionar para frente, ele não vai acender esse LED. Ele vai acender esse aqui, ó, do lado direito. E quando eu aciono para frente, os dois motores aqui rodam para frente. Então, esse aqui acende o verde esquerdo e esse outro aqui o verde direito. Quando eu viro para a direita, quem vai acionar para frente é esse moto redutor aqui e esse aqui para trás. Então, aí é onde ele tem que acender o LED dianteiro direito, digamos assim, sinalizando que vai virar à direita, né? E a mesma coisa ocorre aqui, né? Como esse aqui já está rodando para trás, ó, ele acende o LED direito traseiro. Então, basicamente é esse o circuitinho que tem lá dentro. Basicamente não, é esse o circuitinho. Eu espero que isso aqui seja o suficiente, esteja bem didático aqui para que entendam, tá? Ah, aqui ó, no 3, né? Para não ficar muito trança a trança aqui de linhas, né? De fios, o 3 aqui vai ser ligado aqui do lado direito, o 4 aqui no positivo. A mesma coisa ocorre aqui, ó. Um vai ser ligado aqui, do lado esquerdo, né? E o 2 aqui no positivo do lado esquerdo. Então, esse é o esquema de ligação. Pessoal, aqui, o que eu fiz aqui? Ó? Eu montei exatamente aquele esquema, né? Eu sei que está meio embaralhado aí os fios, e até eu andei marcando aqui com fita crepe, acho que vocês não vão ver, né? Aonde cada um tem que ligar, mas aqui ele está montado. Eu não consegui aqui ao mesmo tempo filmar, né? Eu acionando com o celular, porque eu só tenho um celular aqui, eu tinha só um. Mas aqui ele está a chavinha ligada, indicando o LED amarelo, mas aqui eu fiz o teste, né? Então a primeira coisa que eu fiz antes de montar a carenagem, montar o robô, eu fiz essa parte eletrônica aqui, a parte de instalação elétrica. Testei, o robô, eu já peguei e instalei o Double, né? Depois de destrinchar o código, que eu demorei quase uma semana para fazer aquilo ali, entre fazer sozinho, corrigir pela internet, pela IA, e consegui fazer. Funcionou aqui, beleza. Falei, agora eu posso fazer a carenagem e montar na, no robô. Fazer o robô. Aqui, pessoal, não estranhe não, ele está dentro de uma caixinha, porque como ele já estava pronto aqui, eu falei, eu não vou tirar da caixinha não. Mas aqui eu abri assim um detalhe, é uma caixinha de remédio aqui, ó. Eu pintei ela com spray, né? Fiz algumas anotações aqui, onde tem alimentação de motor, saída, né, da ponte H. Então aqui dentro está o Arduino num case, e em cima está a ponte H. Eu fiz isso aqui para que ela fique fixa lá dentro, que não fique balançando, para não ter o perigo de, às vezes, o robô balançar, bater em algum outro robozinho e dar mau contato. Então, isso aqui fica firme dentro do robô. E aqui aparece o HM10, né, que eu fiz uma fixação para ele também dentro do robô. Eu não quis colocar aqui dentro porque eu fiquei preocupado de repente o sinal não chegar. Mas eu acho que chega. Então, o pessoal de Arduino aí, de robótica que conhece bem, deve saber o alcance disso aí, se há interferência aqui ou não, porque eu sinceramente não sei. Então, não é a minha praia. Pessoal, aqui é o código que eu demorei aí um tempo, né, pesquisando na internet, fazendo, apanhei para danar, não até achar qual que seria o, o aplicativo para controle remoto. Então,
No final saiu esse código, né? Então não é um código muito grande. Depois eu acho que lá no vídeo, a hora que eu colocar lá no YouTube, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês em PDF, né? Todo esse material que eu tenho aqui, eu disponibilizo lá. Então, esse código funcionou. Quando funcionou, que beleza, né? Fiquei aliviado. Agora eu posso partir para a parte de montagem. Aqui, pessoal, é o desenho da carenagem, né? É, eu peguei algumas coisas aí, eu modifiquei lá em relação ao do Iberê, porque o motorzinho, o redutor, ele vai nessa parte aqui, ele faz somente um furo. Mas aí ficava, como a parede do papelão é grossa, o que que aconteceu? A rodinha ficava só na pontinha, então vira-mexe ela ficava saindo. Aí os alunos colavam, depois colava, não saía, se queria desmontar não tinha jeito. Então eu abri uma janelinha aqui, é praticamente o tamanho do motorredutor, aonde eu deixo a pontinha do motorredutor mais para fora. E com isso a rodinha fica bem presa, né? Então não tem esse perigo. Aqui eu fiz uma janelinha na parte traseira, também para efeito de manutenção, e aqui na parte dianteira também, para ter acesso a colocar pilhas, tá? Mas isso aí vocês podem, às vezes, até modificar esse tipo de acesso, né? Pessoal, aqui onde está essa linha um pouquinho mais espaçada aqui, né? Eu fiz no AutoCAD aqui e acabei não configurando. Onde seriam as dobras. E aqui, pessoal, seria para colar ou parafusar, né? Esse aqui eu fiz um pouquinho diferente por causa do espaço que tem aqui, né? Então, aqui tem 2 centímetros ou 20 milímetros, todos eles com 20 milímetros aqui, ó, de aba. Mas, às vezes você pode cortar até a olho isso aqui na hora de montando, ajustando. Mas é uma referência. Essa parte aqui é uma aba, mas não é bem para colar, é para dobrar para depois encaixar essa parte aqui na parte traseira. Que a hora que eu estiver montando, vocês vão enxergar isso aí corretamente. Ok, pessoal. Então, a princípio, seria isso aqui que a gente vai fazer aí e eu vou disponibilizar a sequência aí em outros vídeos, ok? Muito obrigado aí pela atenção de todos e espero que tenha atendido aí alguma atividade que de repente ou inspirar algum professor para fazer uma atividade aí, como eu fiz, que pode inicialmente fazer com o controle com fio, né, baseado ali no Manual do Mundo, e depois, vamos jogar no Arduino agora, né? Lá, uma matéria para o Arduino que eles vão ter um bom tempo aí para pensar, para desenvolver o trabalho. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, onde eu coloquei, aqui no do Iberê, eles fizeram algumas pinturas, meus alunos também, né? Quando fez esse robô aí. Aqui eu peguei e coloquei uma, algumas figurinhas do Malvado Favorito com uma agulha aqui, né? O Minion, né? Do outro lado tem a menininha lá também, ó. Todos furando uma bexiga. Eu procurei na internet imagens disso aí, não achei. Depois eu pensei, será que se eu usar a inteligência artificial consegue fazer, né? E consegui. Eu não lembro o nome do programa lá, mas a hora que eu digitei apareceu. Aí eu fui dando as orientações, né? E acabou saindo essas figurinhas. Aproveitando aqui, pessoal, aqui é aquela abertura que eu fiz, ó, que dá para ver o moto redutor, para ele ficar um pouquinho para fora da, a roda ficar um pouquinho para fora da caixa para não ter interferência, né, na lateral aqui e nem ficar saindo toda hora. E aqui os parafusinhos, ó, de fixação, ok? Então é isso aí. Muito obrigado aí a todos pela atenção.